ardil para o qual você foi levado. O princípio disso foi há 50 anos, no final da Segunda Guerra Mundial. Brincando com a necessidade nacional de revelações fictícias e com o mais novo medo do público de uma coisa chamada bomba atômica, o comando militar dos Estados Unidos começou a atiçar o fogo do que estava sendo chamado de histórias de discos voadores. Há verdades que podem destruir uma nação, agente Mulder. Os militares precisavam de alguma coisa para desviar a atenção de sua estratégia bélica. O domínio global através da capacidade de aniquilação total do inimigo. A questão nuclear estava ótima desde que só nós a manuseássemos, mas os generais e políticos sabiam que nunca poderiam vencer uma guerra de relações públicas. Aquelas fotos de Nagasaki e Hiroshima não eram imagens que os americanos queriam ver no espelho. Oppenheimer sabia disso, é claro, mas nós o silenciamos. Quando os russos desenvolveram a bomba, o medo dos militares não era por segurança em casa, mas por armistício e tratados. O comércio na América não é comércio, agente Mulder, é guerra. Desde Antietam, nada havia movido a economia mais depressa. Precisávamos de um motivo para continuar gastando dinheiro. E quando não havia guerra que justificasse, chamávamos de guerra a si mesmo. A Guerra Fria foi essencialmente uma batalha de relações públicas de 50 anos. Um jogo covarde contra um inimigo para quem nós só dizíamos alguns palavrões. Os comunistas também diziam alguns palavrões. Vamos enterrá-los, disse Khrushchev. E o público acreditava. Depois do que McCarthy tinha feito com o país, eles deitaram e rolaram. Lutamos algumas vezes em Cuba, na Coreia e no Vietnã, mas ninguém soltou a bomba. Ninguém ousou. O que isso tem a ver com discos voadores? Os militares Capturado disco voador em um rancho na região de Roswell. Nenhum detalhe foi revelado. Quanto mais eles negavam, mais as pessoas acreditavam ser verdade. Alienígenas tinham aterrissado. Uma história sob encomenda para generais procurando rechear mais os cofres de guerra. Iniciaram investigações oficiais com nomes como Grudge, Twinkle, Projeto Livro Azul, Majestic 12. Trouxeram professores e congressistas e forneceram tantos fatos fictícios, fotografias imprecisas e relatos de testemunhas que eles também acreditaram. Conseguiram até convencer Doug MacArthur. Nem posso dizer como isso veio em boa hora. Sabe quando foi o primeiro voo supersônico, agente Mulder? Em 1947. Logo, todos os voos experimentais de aeronaves eram OVNIs sendo avistados. Quando começou a história da abdução, foi perfeito demais. Quase fomos apanhados na Coreia. Um deslize ambicioso. A China e os soviéticos sabiam disso. A ONU ficou furiosa com a gente. Armas químicas. Fomos acusados de usar nos coreanos. Estavam em desenvolvimento na época, nada parecido com o que nós e os russos temos agora. As armas biológicas usadas na Guerra do Golfo eram tão engenhosas que não eram descobertas. Foram desenvolvidas aqui mesmo, nesse prédio. E os relatórios sobre abduções? Está dizendo que foi tudo mentira? Bom, não foi exatamente mentira. Histórias da vida real de sobreviventes de OVNIs abduzidos. Um projeto militar confidencial acima de ultra secreto que ainda está em funcionamento. Já ouviu os recentes desmentidos sobre o caso Roswell, sobre os militares e a CIA? E qual foi o efeito? A crença ficou mais forte e teve maior alcance. É a necessidade do americano por revelações fictícias, agente Mulder. Mas eu já vi alienígenas. Eu vi essas coisas. Você viu o que eles quiseram que visse. A linha que divide a ciência e a ficção científica não existe mais.